Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, né? Esse é o vídeo de número 24. Capítulo 24. Nossa, tudo 24 hoje. 24 é o vídeo, 24 é o capítulo. Modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, né? Então, nós vamos passar agora para a questão 264, mas antes eu vou voltar mais ou menos, deixa eu ver, 6 linhas na questão anterior, mas só que eu vou voltar 6 linhas de baixo para cima, só para a gente dar sequência na questão 264. Então, busque aí na questão 263, de baixo para cima. Então, você vai no final, encerra, né? Para apreciarmos. Aí você conta 6 linhas para cima, aí você vai encontrar assim, ó. A linguagem revela sempre a sua procedência. Então, a linguagem, como nós já dissemos no vídeo 23, a linguagem quase sempre revela a procedência do espírito manifestante. Só que, como já dissemos nos vídeos anteriores, isso é relativo, porque nós sabemos que espíritos charlatões e mistificadores, eles conseguem nos iludir com o vocabulário deles também, com a linguagem deles, porque existem espíritos das trevas que eles são sábios demais. O espírita, eu não sei o que acontece com o espírita, com todo respeito, mas o espírita ele não raciocina muito bem. Eu acho que, com todo respeito, porque isso aqui é um estudo, a gente está falando assim com respeito, mas eu acho que o espírita, o cérebro do espírita é do tamanho do cérebro de uma galinha. Mas que isso, Luiz? Sabe por quê? Porque o espírito não raciocina. Eu já deparei com muitos espíritas dizendo assim: os nossos irmãos menos esclarecidos, os nossos irmãos inferiores. Mas você está tratando-se de quem? Os obsessores que perturba fulana, cicrana, bertana. São espíritos inferiores. São espíritos atrasados. Olha, gente, eu lamento em dizer para você. Isso é falta de conhecimento de quem diz isso. Porque esses espíritos não são nada lá bobo. Eles têm conhecimento demais. Uma das virtudes que os espíritos das trevas possuem, que nós encarnados não possuímos, é a paciência. Se for preciso, eles ficam 1 ano ali ao lado da pessoa, analisando as atitudes, o comportamento, a moral da pessoa, para que um dia, daqui 365 dias, ele venha a pegar aquela pessoa naquele ponto fraco. Então, eles têm muito conhecimento. Eles manipulam energias que nós desconhecemos que existe. Então, não existe essa questão não, sabe? Então, olha só. A linguagem revela sempre a sua procedência.
Vamos ler rápido para poder dar sequência na 264. Quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma. E ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Então, evoque aquele espírito mais vezes. Então, por exemplo, manifesta um espírito na casa espírita que você frequenta e ele diz que é Fenelon, né? Espírito muito elevado. Nada melhor que você evocá-lo várias vezes. Se familiarize com ele. Você entendeu? Evoque ele mais vezes. Agora eu vou ter que vir mexendo coisa do óculos porque embaçou. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente vai falando assim mesmo. Então evoca esse espírito mais vezes. Vai se familiarizando com ele. Vai conversando com ele. Sabe? Não desfaz dele na primeira comunicação, não. Na primeira mensagem. Na próxima reunião, você evoca novamente aquele Fenelon. Na outra, você evoca ele novamente. Sabe por quê? Porque o convívio com esse Fenelon, se realmente ele for o Fenelon, você vai descobrir através da generosidade dele, da bondade dele, da paciência, da tolerância, da humildade, das respostas sábias, né? Dos assuntos científicos. Você vai perceber tudo isso. Agora, preste bem atenção, com todo respeito. Você percebeu que o espírita deve ter conhecimento das 5 obras básicas para se comportar dessa forma com o espírito desse nível? Porque se o espírita é um meia-boca, meia-boca é o que eu digo, é aquele avesso a estudo. Que estudar as obras básicas, o quê? Eu não gosto de estudar. Então, se o espírita não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele crê que realmente quem está ali se manifestando é Jesus, é Maria Santíssima, é Fenelon, é Erasto, é Sócrates, Pitágoras. Ele crê, porque ele não tem conhecimento. Ele é um pobre de espírito, é um pobre de cultura. Então você percebe a importância do conhecimento da doutrina. Ora, gente, eu já disse isso várias vezes aqui, mas eu vou repetir uma coisa, porque faz parte dos estudos. Aqui, por exemplo, eu vou jogar desse jeito agora, vou jogar pesado agora. Você está com um problema seríssimo no coração, né? Aí você vai a um cardiologista e o cardiologista fala assim, você vai ter que passar por uma cirurgia agora muito séria. Não se preocupe, você não vai morrer dessa vez não, mas é uma cirurgia, no mínimo 8 horas de cirurgia. Então, é um procedimento muito sério. Beleza, doutor, vamos para a cirurgia.
Tá bom. Tá bom. Beleza. Só que você chega, deita ali naquela maca, os enfermeiros vêm, preparam você tudo certinho, para a hora que o cirurgião chegar, você já está preparadinha. Você está entendendo a história, né? Você vai ver onde vai parar isso aqui. De repente, chega uma enfermeira e diz assim: gente, diz para todo mundo que está lá dentro da sala cirúrgica, da sala cirúrgica. Gente, o Dr. Gladstone, ó, inventei esse nome agora, meu Jesus amado. Luiz, aproveita, sorri mesmo, né? Aproveita, sorri. O Dr. Gladstone, ele não vai poder comparecer para operar a nossa irmã. Mas nós já resolvemos o problema. Ah, mas por quê? Aí alguém lá dentro interroga você deitada ali, já quase anestesiada. E você escuta um outro enfermeiro dizer: mas por que o Dr. Gladstone não vai poder aparecer? Ah, o Dr. Gladstone passou mal e está lá na outra sala, lá sendo atendido lá por outro médico. Mas nós já resolvemos o problema. A paciente vai ser operada sim, não tem problema. Eu quero apresentar a todos vocês aqui o médico ou a médica que vai operar ela. De repente, eu disse que eu ia pegar pesado. De repente, você vê entrar porta adentro. Tem hora que eu enrolo a língua. De repente, você vê entrar porta adentro um paciente teu que você assiste lá no Gedor Silveira. Você tem coragem de permitir a cirurgia? Você entendeu a psicologia, né? Você tem coragem? O paciente é um paciente psiquiátrico crônico, nunca trabalhou na vida, foi aposentado com 14 anos, hoje já está com 30 anos, só dependeu na vida de aposentadoria e de Rivotril. Mas de repente ele entra. Esse médico aqui vai operar essa paciente aí. Você aceita ser operado por aquele paciente? Ou, de repente, entra porta adentro a tua patroa. Peguei pesado agora, né? Aí você pensa assim: meu Deus do céu, a minha patroa é mais doida do que eu? Não. Você permite? É a mesma situação, gente. Então é necessário bastante prudência. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui é possível quando o espírita tem conhecimento de fato para poder raciocinar a respeito do que aquele espírito está dizendo. Porque se o espírita não tem conhecimento, aquele mistificador, aquele charlatão, aquele espírito mistificador charlatão, engana o presidente da casa espírita e engana todo mundo ali. Porque todo mundo acredita no presidente da casa espírita. As pessoas pensam assim: bom, ele que é o presidente da casa espírita, ou ela, né? Que tem ele e tem ela. Se ele que é ele, ela que é ela,
está acreditando que é Jesus, que é Maria Santíssima, que é Fênelon, que é Pitágoras e Sócrates, nós temos que acreditar também. Que todo mundo faz parte da mesma panelinha. Por isso que os bons espíritos têm nos dito que 90% da humanidade retorna à pátria espiritual inacabados. O ser reencarna para poder quitar débitos, ele retorna com o dobro dos débitos à pátria espiritual quando ele desencarna. Então isso é muito sério, gente. Então quando a gente fala que espírita, verdadeiramente espírita, é que consegue entender isso aqui. Não estamos com isso querendo desfazer de ninguém. Apenas incentivando as pessoas a raciocinar e não se entregar aos mistificadores, aos charlatões. Então, olha só para você ver aqui, né? Ainda mesmo que alguns espíritos queiram iludir-nos sobre a sua pretesa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Você entendeu? Se eu não tenho conhecimento da doutrina dos espíritos, eu vou me relacionar com aquele espírito mais que uma vez, 2, 3 vezes, para quê? Eu vou apreciar outras manifestações dele, para quê? Se eu não entendo nada de espiritismo, se eu sou um místico, se eu sou um exótico, para quê? Aquele espírito vai se manifestar outras vezes, vai entrar num ouvido meu, vai sair no outro do mesmo modo que como entrou a primeira vez. Agora, quando o espírita tem conhecimento, aí muda de assunto. Faz parte do tema aqui. Faz parte do tema. Por isso que eu voltei 6 linhas aqui na questão 263, para darmos sequência na 264. Porque a 264 é uma sequência dessa 263. Eu trabalhava na Casa Espírita Deus, Amor e Caridade. Na época, o presidente era o nosso irmão, o senhor Marcílio Colombaroli, que está aqui presente em espírito, que já desencarnou, né? Então, eu era o terror dos médios que existia na casa. Mas por quê? Você era o terror? Através da minha vidência. Lá tinha mais ou menos uns 12 médios que trabalhavam. Se eu disser para você que dos 12 médios que recebi espírito lá, uns 8 era falso. Mas como falso? Era o próprio espírito do médium que se manifestava. E o nosso irmão Marcílio, sabendo que eu via o que estava acontecendo ali no plano espiritual do recinto, quando o espírito se manifestava, o nosso irmão Marcílio olhava em mim. Ele olhava em mim. E quando ele olhava, eu dizia para ele, eu fazia assim para ele, ó. Só assim com o dedo. Quer dizer, não. Aí o nosso irmão Marcílio chegava e... Olha o que aconteceu uma vez. A prova. Tinha uma médium lá, não vou dizer o nome porque ela já até desencarnou também, senão depois vira meu obsessor. Mais obsessor que eu já tenho, chega.
Tinha uma médium lá que ela era assim, ela recebia assim, né, os fajutos mesmo, era ela mesma que recebia ela. E o nosso irmão Marcílio foi até ela e, né, naquela época existia esses termos, pode dar passagem, meu irmão. E um espírito se manifestou bravo através dela. Porque eu quero quebrar isso aqui, porque eu quero quebrar isso aqui. O nosso irmão Marcílio olhou em mim e eu fiz assim. Quer dizer, não tem espírito nenhum aí. O Marcílio pegou e falou assim para a médium assim: minha irmã, desconcentra, porque não tem espírito nenhum aí. Isso é você. Essa médium deu uma chacoalhada no corpo para lá para cá, como se fosse uma galinha que estava procurando os ovos embaixo das asas. Choca. E abriu os olhos e bateu os olhos em mim e pegou, gritou para o nosso irmão Marcílio. Foi o Luiz Antônio, né, que disse que não tinha espírito nenhum aqui em mim, né? Não é, Marcílio? Pode falar. E já levantou e foi na direção do Marcílio e ela quis vir na minha direção. Pode falar, Marcílio. Não foi o Luiz Antônio mesmo que disse? O Marcílio, como realmente ele era homem de verdade, falou assim: sim, foi o nosso irmão mesmo que me orientou, me ajudou. Porque eu não tenho a evidência que ele tem, então eu pedi um auxílio. Qual é o problema? Se você quiser trabalhar, continue trabalhando aqui, mas trabalha corretamente. Estuda, exemplifica, mas não venha com mistificação, não. Essa médium nunca mais voltou na casa. E lá tinha umas outras médios que quando brigava com o marido em casa, a comunicação dos espíritos era assim, ó: porque eu fiz ela brigar com o marido dela, porque eu vou fazer eles ficar de mal um do outro 1 mês separados, porque a minha intenção é acabar com o casamento dos dois. Eu olhava no Marcílio e fazia assim, quer dizer, não tem espírito nenhum aí, Marcílio. Era a própria médium que tinha brigado com o marido em casa, que estava desabafando lá nos trabalhos de obsessão. Mas se é também que podia considerar aquilo lá como um trabalho de desobsessão, porque aquilo lá parecia mais uma gandaia do que trabalho de desobsessão. Nosso irmão Marcílio está aqui perto, hoje ele concorda. Ele já falou para mim várias vezes, hoje é que ele vê o quanto ele errou no corpo físico como presidente de casa espírita. Se ele soubesse o tanto de erro, ele não teria assumido a responsabilidade da presidência da casa espírita em 1969. Porque aquilo lá não era um trabalho de desobsessão, aquilo lá era um trabalho de gandaia, era uma bagunça. Como bagunça, ainda até o ano de 2022, ainda existe essa bagunça praticamente em 99,9% das casas espíritas em São Sebastião do Paraíso. É uma gandaia, é uma bagunça, é uma mistificação, é um charlatanismo. Que olha, você ir numa casa espírita num dia de trabalho de desobsessão em São Sebastião do Paraíso e ir num teatro ou num circo, é melhor você ir num circo do que ir assistir um trabalho de desobsessão lá em São Sebastião do Paraíso, na casa espírita. Primeiramente que os trabalhos de obsessão em São Sebastião do Paraíso, eu tenho que falar São Sebastião do Paraíso, que eu moro em São Sebastião do Paraíso, eu conheço aqui. Os trabalhos é de porta aberta ao público. 99,9%. Começa por aí a bagunça. E tem muito mais outros itens que eu não vou comentar aqui não. Olha, mas você está falando mal das casas espíritas da tua cidade. Não estou falando mal.
Eu estou tentando abrir os olhos, inclusive dos presidentes das casas espíritas, para eles voltar para a sala de aula e estudar as obras básicas do espiritismo. Porque eles estão fazendo espiritismo por conta própria, principalmente na minha cidade, inclusive no Brasil. E isso é lastimável. Isso é lastimável. O trabalho Hércule de Allan Kardec, hoje nós encontramos tudo pronto. E mesmo assim, hoje ainda partimos para o charlatanismo, para a mistificação, por causa da preguiça de alguns em não querer estudar. Então, se tem preguiça, não querem estudar, não assumam responsabilidade em casa espírita. Não funda casa espírita. Vai para a roça carpir café. É lamentável. No próximo vídeo nós vamos dar sequência na questão 264, aí você vai perceber como que foi preciso ler essas 6 linhas e comentar esse período que nós comentamos aqui para dar sequência no próximo vídeo, que é 264, a questão.